sejam bem-vindos novamente à TV Araxá Educa. Essa aqui é a EJA. Hoje vamos de grupo 2. Hoje não, agora, né? Bom, nós estamos tratando nessas últimas aulas sobre as tipologias textuais. Não é verdade? O que nós vimos? Na última aula, nós vimos sobre os textos narrativos, as suas estruturas e os seus componentes. O que um texto narrativo traz para a gente? Ele traz personagens, narrador, e o narrador pode ser um narrador observador que está fora da história ou um narrador que está dentro, participando da história, um narrador personagem. Vai trazer também o espaço, vai descrever o espaço onde acontece a história, o tempo, quando foi que aconteceu, se está acontecendo, se aconteceu há um tempo atrás. E também o enredo, a história, né? Os conflitos que tem dentro da narrativa. E nas nossas próximas aulas, nós veremos sobre textos dissertativos. Os textos dissertativos estão presentes principalmente em vestibulares, concursos e até mesmo o Enem. Mas fora esses contextos, né, o texto dissertativo vem nos mostrar alguns argumentos, alguns tipos de argumentos que podemos ter, não só na escrita, mas oralmente também. Eu vou ler com vocês esse texto. É um texto, uma redação de um aluno que, né, dentro da dissertação. Violência social. Atualmente, um dos grandes problemas que afetam a vida de uma sociedade é a violência nela inserida. Violência essa que, devido a vários fatores, segundo sociólogos, psicólogos e outros estudantes das ciências humanas, será praticamente impossível de ser eliminada. A dificuldade na solução deste problema está na complexidade do mesmo. Várias são suas causas e para cada uma se faz necessária uma medida especial. Medidas essas que muitas vezes são impossíveis de serem colocadas em práticas. A violência pode ser gerada pela própria sociedade, por crises econômicas, por um problema mental do indivíduo, pelo grande número de adeptos ao uso de drogas e por uma enorme série de outros fatores. Devido às perspectivas quase que inexistentes em uma solução a curto ou médio prazo para a questão da violência, o melhor a fazer é se precaver para não se tornar mais uma vítima de um dos problemas mais sérios da nossa sociedade. Eu quis trazer esse texto, que é uma redação de um aluno, né? Para a gente analisar, para a gente ver a estrutura de uma dissertação. O que é dissertação, professora? É uma tipologia textual, né? O que é dissertar? Dissertar é discursar, argumentar, discutir, abordar um determinado assunto, ok? A tipologia dissertação é um tipo textual que se organiza no intuito de apresentar ou argumentar sobre determinado tema. E ele apresenta a seguinte estrutura, vejam bem: a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Nós veremos cada parte dessas a partir de agora. Na introdução, nós vamos apresentar a informação ao escrever, né, uma dissertação. Nós começamos com a introdução e o primeiro parágrafo vai apresentar as informações iniciais sobre o tema, aproximando e contextualizando o leitor. Ela pode também indicar a tese do autor em casos de dissertações argumentativas. Então, na introdução, o primeiro parágrafo do nosso texto, quando vamos escrever uma dissertação, nós vamos falar sobre o tema, abordar sobre o tema, né? E depois passar para o desenvolvimento. E o desenvolvimento é onde a gente vai discutir, né? Trazer o problema à tona. E vamos ver como podemos fazer isso.
Os parágrafos em que o autor revela sua capacidade de influenciar, persuadir ou convencer o leitor. Traz argumentos, provas e raciocínios utilizados para fundamentar e sustentar a ideia exposta na introdução. Ou seja, lá na introdução ele já expôs a ideia, né? E no desenvolvimento pode ser 1, 2, 5 parágrafos, mas ele vai discorrer, né, sobre essa problemática, a qual ele vai tentar encontrar uma solução, ou ele vai expor, né, alguns dados estatísticos conforme a argumentação pede. E na conclusão, ao final do texto dissertativo, o autor ou o estudante, o prestador, a pessoa que estiver prestando um concurso, prestando vestibular, em sua conclusão ele vai trazer o quê? Uma conclusão, ele vai concluir suas ideias, trazendo assim o que pode ser feito para aquele problema, trazendo suas ideias, né? Apresenta o encerramento do texto, encaminhando para as conclusões e considerações finais. É o parágrafo final que retoma, de modo sucinto, as ideias anteriormente desenvolvidas e apresenta nova ideia para o problema proposto, como forma de instigar o leitor. Ou seja, como assim? Como forma de instigar o leitor. Quando estamos escrevendo, né, seja em forma de rascunho ou já o texto final da nossa dissertação, a gente tem que pensar em quem vai ler, quem vai analisar a nossa dissertação, né? Então, nós temos que se preocupar com a estrutura, né? A estrutura está com a introdução legal, o desenvolvimento está de acordo, está coerente com a introdução. E a conclusão? A conclusão concluiu realmente o que eu queria trazer para o meu texto? Então, assim, nós vamos conseguindo analisar o nosso texto. Vamos observar agora uma sequência dissertativa. Olha só, eu dividi aqui, coloquei a introdução, aqui eu circulei, né? Coloquei um retângulozinho que não é círculo, né? Com o desenvolvimento e a conclusão. Aquele texto mesmo que a gente leu anteriormente. Vejam bem, no primeiro parágrafo, né? O autor, o estudante que fez essa redação, ele expôs, na introdução ele expôs as suas ideias. Lá no desenvolvimento, vocês vão perceber que ele trouxe aí a problemática e, ao concluir, ele trouxe uma possível solução, certo? Percebam que aí o texto apresenta, sim, alguns probleminhas que nós vamos retomando, né? Conforme formos avançando no estudo da dissertação, como a utilização de alguns sinônimos, a conexão entre um parágrafo e outro, mas é um texto bem estruturado que dá para a gente observar como é a estrutura de uma sequência dissertativa. Aqui, o desenvolvimento. O conteúdo de um texto dissertativo, ele pode se diferenciar em 2 tipos, ó, o expositivo e o argumentativo. Ou seja, o texto, dependendo da banca, do que for pedir, ou mesmo seu professor em sala de aula, pode te pedir uma dissertação argumentativa ou então uma dissertação expositiva. Existem algumas diferenças, né, entre esses dois e nós vamos ver agora. Aqui no expositivo, né, é onde o autor, o escritor, o aluno visa informar o leitor sobre o tema. Vejam bem, informar. Ele vai informar o tema, informar a estatística, colocar informações em sua dissertação. Já no argumentativo, propõe-se a defender um ponto de vista sobre o assunto, né? Ou seja, ele não vai apenas expor o tema, né, que vai ser abordado. Ele vai propor-se a defender o seu ponto de vista acerca do assunto. Eu trouxe aqui
Eu trouxe aqui um exemplo de texto dissertativo expositivo e vou mostrar para vocês alguns sinais, né, de que apresenta que ele é um texto expositivo. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Percebam que aqui no primeiro parágrafo ele já expôs, né, os relatórios das organizações das Nações Unidas. Ele já expôs esse relatório. E aí no desenvolvimento, como que ele vai fazer? Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas, que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Vejam que aqui no desenvolvimento ele traz números, né, para mostrar, para expor mesmo o problema. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Viu só? Ele traz estatísticas, traz informações. E para concluir, o que ele trouxe? Os estudos completam que a água doce do planeta está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Viu só? Eis a conclusão. Ele concluiu o que ele expôs anteriormente e trouxe a sua conclusão. Conforme a gente for avançando nesse estudo da tipologia dissertativa, nós vamos observando, né, como é que a gente conecta um parágrafo no outro. Vamos lá? E o texto argumentativo, eu trouxe também um exemplo, vamos ler rapidinho. Vou pontuar aqui para vocês. A poluição gerada e impregnada nas grandes cidades foi em grande parte fruto da urbanização desenfreada ou da atuação de indústrias. Porém, deveres não cumpridos pelos homens também proporcionaram toda essa sujidade. Nesse sentido, vale lembrar que pequenos atos podem produzir grandes mudanças se realizados por todos os cidadãos. Vejam bem, aqui nós temos a introdução e, porém, aqui deveria ser outro parágrafo, né? Esse termo é muito utilizado nesse sentido, né? É muito utilizado para essa conexão entre um parágrafo e outro, né? Que ele vai trazer a problemática. E aqui, já concluindo, portanto, um conselho deveras importante: ao invés de jogar o lixo, seja um papelzinho de bala ou uma anotação de um telefone nas ruas, guarde-o no bolso e atire somente quando encontrar uma lixeira. Seja um cidadão consciente, não jogue lixo nas ruas. Viu bem que na conclusão ele já concluiu e deu o recado, certo? Ele argumentou. Uma das características da argumentação, né, como nós falamos anteriormente, ele vai querer persuadir o leitor, certo? Ele vai querer convencer o leitor. Vamos lá, nós trouxemos aqui um exercício sobre as características, né, do texto dissertativo e argumentativo. Podemos afirmar que, vocês estão lembrados aí do que nós vimos agorinha? A letra A conta uma história ou narra um acontecimento verídico ou não, né? Ele vai narrar um acontecimento que ele pode ser verdadeiro ou não? Um texto argumentativo, dissertativo? Apresenta informações sobre um objeto ou fato específico e enumera suas características? Bom, esse seria o expositivo, não é mesmo? Letra C. Instruem o leitor, interlocutor, por isso o predomínio dos verbos no infinitivo? É uma instrução o texto dissertativo, gente? Ou letra D. Expressam fundamentação que são desenvolvidas com a intenção de convencer o leitor? Vejam bem, ó. O
convencer, argumentar. Então, a nossa alternativa correta é a letra D. Outro exercício. E qual é a função do primeiro parágrafo em um texto dissertativo ou argumentativo? Letra A. Apresentar o problema e fazer um panorama geral do que será abordado no texto. Letra B. Resumir o texto, oferecendo uma solução para o problema que será introduzido nos parágrafos subsequentes. Como assim? Resumir depois da solução no primeiro parágrafo, gente? Letra C. Continuar o desenvolvimento do texto abordando temas para que o leitor se identifique com o eu no mundo? Como assim continuar? Se é o primeiro parágrafo ainda está começando e não continuando, né? E letra D. Introduzir os personagens ao leitor e a trama que se desenvolverá ao longo do texto. Personagens? Trama? Personagens nós vimos que temos em narrativas, né? Um texto dissertativo, argumentativo não vai trazer personagens. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Bom, pessoal, eu te vejo na próxima aula e bons estudos!